Greta Thunberg e brasileiro Thiago Ávila pedem ajuda, sequestrados por Israel. Tá no Diário do Centro do Mundo para vocês aqui, para a gente poder trazer. A embarcação Medellín, que levava 12 ativistas rumo à faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária e denunciar o bloqueio israelense, foi interceptada por forças israelenses nesse domingo em águas internacionais. Entre os passageiros estão o ativista brasileiro Thiago Ávila, a sueca Greta Thunberg, a francesa Rima Hassan e o jornalista da Al Jazeera Mubasher Omar, da Jazeera Mubasher Omar Fayyad. Antes de serem sequestrados, Ávila e Thunberg gravaram vídeos pedindo ajuda aos governos dos seus países para que as pessoas fizessem pressão política contra o sequestro e o genocídio em Gaza. Momentos antes do bloqueio, os 2 drones israelenses sobrevoaram a embarcação e lançaram uma substância química ainda não identificada. Alguns relataram ardência nos olhos, afirmou o Araf Al Jazeera, diretamente da Sicília. Eles também foram abordados de forma ameaçadora por embarcações. Durante pelo menos 1h30 estavam sob pressões das forças israelenses. Após a divulgação dos comunicados dos passageiros nas redes sociais pedindo ajuda, todas as comunicações do navio foram interrompidas, segundo relatos da cofundadora do Movimento de Solidariedade Internacional, Ruwaida Araf. Comandos israelenses ordenaram que os tripulantes desligassem e jogassem seus celulares no mar. A transmissão ao vivo da Al Jazeera também foi interrompida. Então temos esses vídeos e a gente precisa saber o que aconteceu com eles, né, gente? A gente vai ficar em cima dessa questão o quanto antes. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. É triste demais, gente. Do Thiago também, vamos trazer para vocês. Hi everyone, I'm Thiago Ávila. I'm a Brazilian citizen, member of the Freedom Flotilla Coalition, and if you're watching this video, it means that I've been detained or kidnapped by Israel or another complicit force around the Mediterranean on our way to Gaza to break the siege. And in this case, I urge you to pressure my government and my comrades' governments for us to be released out of prison and to break relations with Israel, to end the genocide and end the siege that Israel is putting the Palestinian people on. We count on you right now. É isso, gente. Obrigado, Lilian. Obrigado a todo mundo que está solidário aqui com a luta palestina e também estão conversando conosco aqui nesse chat necessário, meus queridos. Faltam 137 e um membro para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Lá na revista Fórum, deixa eu trazer para vocês aqui, que é bastante necessária. Governo sionista de Israel faz chacota de Greta Thunberg após interceptar o iate das selfies. Greta Thunberg está atualmente a caminho de Israel, segura e de bom humor, diz o Ministério das Relações Exteriores sionista, fazendo chacota com a ativista da Flotilha da Liberdade, que expõe o genocídio palestino em Gaza. Após interceptar a Flotilha da Liberdade em águas internacionais, o que configura mais um crime, o governo sionista de Israel tem usado a tripulação, que expõe o genocídio do povo palestino na faixa de Gaza, em uma série de publicações fazendo chacota da ação, especialmente a ativista Greta Thunberg, um dos rostos mais conhecidos da ação. Greta Thunberg está atualmente a caminho de Israel, segura e de bom humor, diz o Ministério das Relações Exteriores sionista em uma publicação no X. No fim da noite de domingo, o post ainda mostra um soldado israelense oferecendo um sanduíche à ativista que sorri, entre aspas. Antes, Israel divulgou um vídeo após o sequestro da tripulação com soldados oferecendo lanche. A publicação repete a chacota feita pelos sionistas em nota após a abordagem da flotilha, que foi chamada de iate das selfies. Todos os passageiros do iate das selfies estão seguros e ilesos. Eles receberam sanduíches e água. O show acabou, diz o post. Na nota distribuída à imprensa internacional, Israel afirma que deve deportar os ativistas que estariam encenando uma provocação midiática para ganhar publicidade, enquanto Greta e outros tentavam encenar uma provocação midiática cujo único propósito era ganhar publicidade, o que incluía menos de um caminhão de ajuda. Mais de 1.200 caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza, vindos de Israel nas 2 últimas semanas.
E, além disso, a Fundação Humanitária de Gaza distribuiu cerca de 11 milhões de refeições diretamente para os civis de Gaza. Diz o texto que emenda uma pequena quantidade de ajuda que estava no iate e não foi consumida pelas celebridades, será transferida para Gaza pelos canais humanitários reais. A Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, afirmou em publicação nas redes que Israel divulga vídeo de propaganda mostrando ativistas da Flotilha da Liberdade sequestrados. Reféns, os integrantes da missão humanitária estão sendo levados para interrogatório em porto israelense. Países devem intervir para garantir a segurança e a libertação imediata dos ativistas, diz o texto da FEPAL. Sequestro. Após a interceptação da flotilha, os organizadores da Flotilha da Liberdade afirmaram que todos os membros do grupo estavam embarcados em direção a Israel, haviam sido sequestrados pelas forças israelenses. É uma mentira do cacete. É uma mentira do cacete isso aqui. Na noite desse domingo, a imprensa israelense confirmou que a Marinha do país conduziu uma operação em águas internacionais para bloquear a entrada da embarcação Madlin, que carrega ajuda humanitária em direção ao conclave palestino. Olá a todos, sou o Thiago Ávila, cidadão brasileiro, e aí é o vídeo que nós vimos agora há pouco, também tem o vídeo da Greta Thunberg. Esse aqui é o vídeo que Israel divulgou, tá, gente? Que é um escárnio também. FEPAL também divulgou. Isso aqui é um escárnio. É isso. Rapaziada. Tá tenso o negócio. As pessoas que foram sequestradas, tá? A Rima Hassan, deputada franco-palestina do Parlamento Europeu. Também a Yazen Akar da Alemanha, Batista André da França, Omar Fayad da França, correspondente da Al Jazeera Mubasher, Pascal Maurieras da França, Yanis Nandi da França, Sayad Orbu da Turquia, Sérgio Toribio da Espanha, Marco Van Rennes da Holanda e Reva Viardi da França, incluindo também Thiago Ávila e a Greta Thunberg. Então é essa a questão toda, né? Eles não mostraram a galera jogando a comida na água, por quê? Pois é, né? É isso aí. É baixo, gente, é baixo, é terrível o que aconteceu. E, enfim, a gente vai acompanhar tudo isso com o máximo de cuidado. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas, vamos lá, meus lindos, minhas lindas. Cadê vocês aqui? Para a gente poder abordar todos os principais assuntos, queridos e queridas. Vamos lá, o ICL Notícias também abordou esse assunto, e bacana, lá na live deles. Vão trazer também a cobertura dos queridíssimos. Aliás, eu estava com o William de Luca ontem, assistindo um stand-up do nosso querido Gustavo Mendes. Vamos ver o William lá. Assistir. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, vamos, gente, vamos mandar superchat. And kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Tem outro vídeo que eu quero colocar aqui também, para depois te ouvir, Demori. É a companheira do Thiago, também do brasileiro, Thiago, que se manifestou nas redes também, é importante a gente ouvir. Vamos lá. Oi, pessoal, aqui é a Lara, eu sou esposa do Thiago, mãe da nossa filhinha Tereza, de 1 ano. E há alguns minutos a gente recebeu uma mensagem avisando que eles foram interceptados, estavam sendo atacados pelo exército israelense, que o exército estava subindo no barco. E agora nós precisamos da ajuda de vocês, que vocês cobrem todos os parlamentares que vocês conhecem, cobrem o Itamaraty, cobrem o governo brasileiro, todas as figuras públicas, todo mundo, para trazer o Thiago de volta, para trazer todos os participantes de volta para suas casas, para suas famílias, e para que a gente consiga seguir nossa missão e romper o cerco ilegal a Gaza.
Demore. O que aconteceu ontem, Vivi, é que Israel sequestrou os ocupantes do barco, né? Entre eles o Thiago Ávila, nosso amigo, nosso companheiro, nosso parceiro, já participou aqui do ICL inúmeras vezes. Lançamos, na verdade, esse ano também o filme que acabou ganhando o Oscar aí de documentário, né? O Thiago estava lá na mesa de discussão, a gente fez aí uma sessão de cinema lotada aí em São Paulo. Então, primeiro, a gente está aqui apreensivo para tentar entender exatamente o que aconteceu. A Flotilha da Liberdade, ela é uma provocação civil. Eu vejo algumas pessoas falando na internet, mas também eles foram lá provocar, né, Vivi? Sim, é uma provocação. Ela não é um barco militar, gente. As pessoas que estavam na flotilha estavam desarmadas. Sim. Inclusive é um barco a vela, não é nem um barco a motor. Não tem nem como fazer manobra para escapar de ninguém. Esse barco é uma provocação da sociedade civil mundial, porque você tem pessoas ali de várias nacionalidades, né? O Thiago é um brasileiro, mas você tem gente de outros países ali também, que vão para lá justamente repetindo a flotilha que tentou fazer essa mesma aproximação em Gaza, se eu não me engano, em 2009 ou 2010, para levar alimento e mantimento para Gaza. Vai chegar em Gaza? Não vai chegar em Gaza. Esse é o ponto, Vivi. Esse é o ponto. Não é uma embarcação de terroristas, não tem ninguém do Hamas ali em cima, as pessoas estão desarmadas, é um barco a vela, gente. Está navegando ao sabor dos ventos, né? Com pessoas que estão em cima que não têm preparação militar, no mais das vezes são civis, são ativistas, que estão levando comida e mantimentos para Gaza. Esse barco, essa expedição, ela é fadada ao fracasso em termos de conseguir chegar no território de Gaza pelo mar. Ontem, esses vídeos foram lançados porque eram vídeos que já estavam pré-gravados, que caso acontecesse alguma coisa com vamos pingar barco, esses vídeos seriam publicados. Então a Greta publicou, o Thiago publicou também no Instagram dele, a esposa do Thiago se manifestou ontem, mas ele é uma provocação que prova que qualquer tentativa de ajuda, de levar comida para criança que está morrendo de inanição, as pessoas serão sequestradas por Israel, um Estado bandido, um Estado genocida, comandado por um carniceiro, que é o Netanyahu, e todo o seu gabinete e todo mundo que apoia o que está acontecendo lá, né? Todo mundo que apoia o que está acontecendo lá, ou seja nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil, gente que passou o ano passado inteiro falando, não, Vivi, mas o hospital X lá, na verdade, foi o Hamas que atacou. Essa gentinha medíocre, canalha, sem coração, desalmada, apoia o que está acontecendo aí. E agora a gente espera uma resposta para entender o que aconteceu com os ocupantes e que o governo brasileiro se posicione em relação a isso. Porque o Lula, vamos fazer justiça aqui, foi o primeiro líder mundial a falar que acontecia um genocídio em Gaza. Foi massacrado pelo Brasil. Até hoje a CONIB, né? Esse antro de reacionários da CONIB não engole o que Lula falou. Semana passada falou que o Lula fez uma fala antissemita. Que é uma mentira absurda. Virou perseguição. E o Lula consegue encarar isso, vem falando de Gaza, estava em Paris agora no final de semana, falou de Gaza também. Agora, é importante também que o governo brasileiro tome alguma atitude prática. Alguns governos do mundo estão começando a romper relações com Israel, ou totalmente ou parcialmente. O governo brasileiro, se não quer romper relações imediatamente com Israel, pelas questões da política, isso, aquilo, não sei o quê, pode começar a viver dando alguns sinais. E a gente já deu umas ideias aqui, por exemplo, cooperação de universidades brasileiras com universidades de Israel. Corte essa cooperação. Sim. Corte essa cooperação de pesquisa com a Universidade de Israel. Corta o oxigênio desse tipo de conversa. Alguma coisa prática tem que começar a ser feita. Agora, a preocupação principal nesse momento é tentar entender o que aconteceu com os tripulantes e que eles sejam devolvidos para os seus respectivos países a salvo. E a operação da flotilha foi um sucesso. Ela provou, mais uma vez, que se você tentar se aproximar de uma criança morrendo de fome com um pedaço de pão, você vai ser sequestrado por um Estado bandido, que é hoje o que está acontecendo em Israel. Leandro, deixa eu só ler a nota, ela é bem curtinha, do governo brasileiro, publicada hoje de manhã pelo Itamaraty. O governo brasileiro acompanha com atenção a interceptação pela Marinha israelense da embarcação Madlin, que se dirigia à costa palestina
para levar itens básicos de ajuda humanitária à faixa de Gaza, cuja tripulação, composta por 12 pessoas, inclui o cidadão brasileiro Thiago Ávila. Ao recordar o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, o Brasil insta o governo israelense a libertar todos os tripulantes detidos. Sublinha ademais a necessidade que Israel remova imediatamente todas as restrições de entrada de ajuda humanitária em território palestino, de acordo com suas obrigações como potência ocupante. As embaixadas na região estão sob alerta para, caso necessário, prestar assistência consular cabível em consonância com a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, nota publicada hoje cedo pelo Itamaraty em relação à interceptação dessa embarcação, Vivi. Obrigada, Will. A gente daqui a pouquinho vai entrar com o Eduardo Moreira para a gente falar também de uma outra tragédia que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e outras coisas que a gente tem para falar. Mas só para a gente amarrar aqui esse tema, eu vou trazer uma mensagem que foi enviada ontem ao 247 do Thiago. Vou pedir para colocar no telão, vou ler para vocês. Vamos, gente, cadê os Pix? Cadê os Então ele fala assim, superchats, as ameaças estão intensas, a guerra cibernética desabilitou o nosso sistema de navegação, devem cortar comunicação com o mundo a qualquer hora, só um milagre impede Israel de cometer um crime de guerra, nos sequestrar e tomar o barco e a ajuda humanitária. E o Demori também quer chamar a atenção em relação à entrega do Instagram dessa história também, né, Demori? Isso, muito rapidamente, só para as pessoas entenderem como funcionam as coisas, né? A gente se daria muito melhor, viu, Vivi, nesse mundo capitalista dos likes aí, se a gente ficasse calado em relação a Gaza, tá? E olha só, um exemplo muito rápido, antes da gente chamar o Edu Moreira, o pessoal colocar na tela, isso aqui é uma tela, tá? Quando você tem o Instagram lá, você pode entrar em cada post, as pessoas já devem ter visto lá, né? Você pode clicar lá em ver insights. Você clica nos seus insights de cada post e mostra quantas visualizações tem, quantos likes, quantos comentários, não sei o que, lá tem tudo lá. Para quantos seguidores entregou, quantos são seus seguidores, quantos são não seguidores, você tem as estatísticas dos posts fornecidas pela própria plataforma. Essa aqui é a estatística do meu post de ontem, que eu publiquei o vídeo da esposa do Thiago Ávila, esse que a gente acabou de mostrar, tá? A linha pontilhadinha é a média, a quantidade típica de visualizações dos meus reels, tá? Na última semana, eu tenho publicado várias coisas, cada post meu, que fica em rosinha ali, está muito acima da média, muito acima. Essa semana eu publiquei, inclusive, um sobre o negócio da securitização agrícola, esse pessoal do agro aí cheio do dinheiro tentando perdão de dívida pela milésima vez, os senhores, né, da cana-de-açúcar, do ciclo da borracha, essa galera que está aí há 400 anos roubando o Brasil. Eu vivi, foi lá em cima o negócio, tudo explodindo, não teve uma que foi abaixo da média. Esse aqui é o vídeo sobre Gaza. Esse aqui. Vejam, o Edu Moreira até notou hoje de manhã bem cedo, né? Começou igual, olha lá, Vivi. Começou igual na média, né? Olha ali, ó. Tava seguindo a linha e se ele seguisse naquela linha ali, poderia passar da média, que é o que tem acontecido com os meus posts. De uma hora para outra, o post foi... teve um shadow ban, como fala aí, ó. As visualizações foram colocadas lá para baixo. Se eu puxar os últimos 20 posts do meu Instagram, não tem um que está com esse gráfico. Então não é à toa que as pessoas, quando vão falar de Gaza no Instagram, ao invés de postar a bandeira da Palestina, elas colocam o emoji de melancia. Ao invés de falar genocídio, elas colocam genocídio, colocam o 4, não sei o que, para não escrever a palavra. Colocam um pi em cima da palavra, muta as palavras, né? Muita gente se pergunta por que se faz isso. Ora, é uma tentativa de driblar essa censura que é imposta nas redes sociais quando você vai tentar defender Gaza. Isso aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo. A gente poderia trazer vários aqui de posts que foram derrubados, de contas que foram derrubadas e terminadas sem nenhuma explicação. Isso aqui é a visualização que eu peguei agora de manhã, para vocês terem uma ideia que quando se fala em Gaza, quando se fala em genocídio e quando se fala o que eu falei no meu post, né, porque chamei o Estado de Israel de um Estado bandido, genocida, assassino, vocês podem ver que a visualização vai lá para baixo e a rede social que diz que não consegue controlar os seus conteúdos e por isso não pode ser regulada, Vivi, controla muito bem os conteúdos que interessa controlar. Muito bem, Demori, obrigada. Então, continua aí com a gente. É isso, queridos. Vamos lá, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.